Estou de volta. 10 dias sem publicar um vídeo, por motivos bons e por motivos ruins. Na semana passada eu me casei e infelizmente no início dessa semana eu perdi a minha filhotinha de 4 patas. Eu não estava em condições de gravar vídeo, mas agora eu estou de volta. E hoje nós vamos falar sobre o que fazemos com o que sentimos. Mas antes, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e seguir o canal. Assim você ajuda e faz com que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Abre aspas. Não podemos ser curados do que nos recusamos a sentir. Uau! Essa frase ela me saltou aos olhos quando eu li e eu não tive como desviar dela. A vida inteira, nós ouvimos do mundo que nós precisamos ser fortes, que não podemos deixar a raiva nos consumir, que a angústia é falta de fé e que a ansiedade se vence o coração. E até há certas verdades nessas afirmações, mas isso não é tudo. Nós crescemos acreditando que fé de verdade não sente nada disso, não sente essas coisas. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A palavra ela é cheia de gente que sentiu tudo e sentiu muito. E não apenas sentiu, escreveu, chorou, gemeu, gritou, questionou. E foi exatamente ali, no confronto com seus próprios sentimentos, que muitos, de fato, encontraram com Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele escreveu salmos que são quase gritos de socorro. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Isso está em Salmo 13. Ele não disfarçava, ele não passava por cima, ele colocava tudo diante de Deus. Fosse a alegria, o desespero, a vitória e o fracasso. A fé dele não era limpa, não era arrumada e estava longe de ser tranquila. Era real, cheia de emoção crua e contraditória. E Elias, profeta, canal de milagres, corajoso diante dos reis. Mas depois, exausto, ele se deitou debaixo de uma árvore, em depressão, e pediu para morrer. Isso está em 1 Reis 19. Ele não deu conta. E o que Deus fez? Mandou um anjo com comida e água, permitiu que ele dormisse. E só depois falou com ele, porque antes de curar nossa alma, Deus cuidou do corpo. E, gente, isso é muito forte. E Jesus, nosso exemplo maior, ele também sentiu muito. Em João 11, ao ver o luto de Marta e Maria, ele chorou. Mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro, ele chorou. E não porque era fraco, mas porque ele era humano. Porque ele sente com a gente. No Getsemane, ele suou sangue de angústia. Ele pediu ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isso está em Mateus 26:39. E isso está muito longe de ser uma oração tranquila. É um clamor de quem sente medo, dor, angústia. Mas ainda assim ele escolhe confiar. Quantas vezes nós não escolhemos o caminho oposto? Ao invés de levar a Deus, a gente esconde. Disfarça com ocupações, com respostas prontas do tipo, tá tudo na mão de Deus, quando na verdade tá só tentando fingir que não dói. Mas aquilo que a gente não sente, não se cura. O que a gente esconde apodrece, vai ficando ali, no inconsciente, moldando todos os nossos pensamentos, todas as nossas reações. Até que um dia aquilo ali explode e adoece o corpo e pior, ele endurece o nosso coração. E fé não é negação de um sentimento. Fé é saber o que fazer com eles. E a Bíblia não nos convida a não sentir, nos convida a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. A trazer à luz aquilo que dói, a não permanecer na dor, mas também não negá-la, porque a dor ela precisa ser sentida para ser entregue. E talvez seja por isso que tantos se sentem muito travados assim na vida espiritual, porque querem viver curados de emoções que na verdade nunca aceitaram sentir. A gente diz, Deus me cura, mas ele responde, filho, você precisa me entregar. E como que a gente entrega algo que a gente finge que não existe? Deus, ele não se assusta com nenhuma das nossas emoções. Ele sente, ele sabe, ele entende. Porque ele é Deus, sim, mas porque também ele é pai. E um pai presente, ele quer saber do que nos machuca. Ele quer cuidar da ferida antes de apontar o caminho. Ele não quer a nossa perfeição. Ele quer o nosso coração quebrantado.
E o que adoece não é sentir, é reprimir, é esconder, é carregar tudo sozinho. O que nos cura é abrir espaço, reconhecer a dor, apresentar a Deus e permitir que Ele entre nas lacunas entre o que esperávamos e o que estamos vivendo de fato. A dor, ela não precisa ser o nosso fim. Na verdade, ela pode ser o começo de uma conversa sincera com Deus, um caminho novo de cura. Porque viver com fé não é viver anestesiado. É presença, é ter com quem chorar, é saber para quem correr e confiar que mesmo quando não sentimos, Ele está, Ele sempre está. No fim, não é como o mundo diz que é, mas como Jesus diz que é para ser.